Paz e graça, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Congregador, esse nosso espaço para a gente mergulhar fundo na Palavra de Deus. Olha, hoje nós vamos abrir a Bíblia num capítulo que é simplesmente fundamental, muito poderoso, Deuteronômio capítulo 7. É aqui que Deus vai colocar, sabe, os termos para a posse da terra prometida. Essa é a pergunta que vai ecoar durante todo o capítulo. Tenta imaginar. Você está prestes a receber a maior promessa da sua vida. O que será que Deus pediria em troca? Que condições ele colocaria? Pois bem, Deuteronômio 7 é essa resposta direta de Deus. É quase um manual de instruções divino para se viver debaixo da bênção. Para a gente conseguir entender toda a profundidade dessa mensagem, nós vamos caminhar aqui por 5 pontos principais. A gente vai ver o contexto do povo, o mandamento radical da separação, depois a gente vai entender o porquê da escolha de Deus, a aliança de bênçãos e, por fim, a estratégia que Deus traçou para a vitória. Então vamos começar pintando o cenário. Pensa comigo. O povo de Israel, depois de 40 anos vagando pelo deserto, está ali, finalmente na fronteira de Canaã. A promessa está visível, quase dá para tocar. É exatamente nesse momento, com a expectativa lá no alto, que Deus entrega essas palavras. É muito importante a gente entender que este capítulo não é só uma história, sabe? É como se fosse uma carta de constituição espiritual para a nação. São as cláusulas do pacto que iriam definir tudo: o sucesso, a santidade e a permanência deles na terra que Deus ia dar como herança. Agora a gente entra no primeiro grande mandamento. E olha, ele pode soar até um pouco duro para os nossos ouvidos hoje, mas ele revela o tamanho do zelo de Deus pelo seu povo. A ordem era de separação total, uma purificação radical daquela terra. O texto é bem específico. 7 nações são listadas uma por uma, e a palavra faz questão de dizer que elas são maiores e mais fortes que Israel. Isso, de cara, já nos mostra uma coisa: a vitória não viria pela força humana, de jeito nenhum, mas pela pura intervenção de Deus. A ordem é direta, sem meio termo, sem tratados, sem alianças, sem piedade. Mas por quê? O próprio texto, lá no versículo 4, explica. Era para que o coração do povo de Deus não fosse desviado para servir a outros deuses. A pureza espiritual, para Deus, era inegociável. E essa purificação não era só sobre as pessoas, era sobre as práticas delas. Deus manda destruir completamente toda a infraestrutura da idolatria. Cada altar, cada ídolo, tudo que representava a adoração falsa tinha que ser eliminado, para que a adoração verdadeira pudesse, enfim, florescer. Diante de mandamentos tão sérios assim, vem aquela pergunta inevitável, né? Por quê? Por que Israel? O que tinha de tão especial nesse povo? E a resposta para isso nos leva direto ao coração do caráter de Deus. A razão é essa: eles eram um povo santo. E a palavra santo aqui significa separado para um propósito. Deus os escolheu para serem a propriedade particular dele, o seu tesouro pessoal. Não por eles serem melhores, mas porque ele os separou para si mesmo. E o texto faz questão de quebrar qualquer tipo de orgulho. A escolha não foi por mérito. Esse slide aqui deixa isso muito claro. Deus rejeita a ideia de que foi pelo tamanho ou pela força deles. Pelo contrário, ele afirma que o motivo real foi o seu amor soberano e a sua fidelidade à promessa feita lá atrás a Abraão, Isaque e Jacó. A escolha é um ato de pura graça. Depois de estabelecer os mandamentos e a razão da escolha, Deus revela o outro lado da aliança, as consequências maravilhosas da fidelidade. É aqui que a gente vê a generosidade de um Deus que tem prazer em abençoar. O princípio é bem simples e direto. É como um fio de ouro que atravessa toda a Bíblia. A obediência não é um fardo para a gente merecer o favor de Deus. Ela é o caminho para a gente viver debaixo do fluxo contínuo das suas bênçãos, que já foram prometidas. E as bênçãos prometidas, olha, são muito concretas e abrangentes. Deus promete prosperidade na família, na agricultura, na criação de animais e na saúde. É uma visão de bem-estar completo, onde todas as áreas da vida florescem debaixo do cuidado dele.
E a escala dessa promessa é simplesmente monumental. Deus não está falando de anos ou de décadas. Ele se compromete a manter a sua aliança e a sua misericórdia por 1000 gerações. Isso revela um Deus cuja lealdade vai além do próprio tempo, um fundamento eterno e seguro sobre o qual a gente pode construir uma vida de fé. E para terminar, Deus não dá apenas ordens e promessas. Ele também oferece uma estratégia e encorajamento. Ele já antecipa as dúvidas e os medos do povo e dá a eles as ferramentas para a vitória. Deus conhece o nosso coração. Ele sabia que, ao olhar para a força do inimigo, o povo ia sentir medo. Ele mesmo coloca essa pergunta na boca deles, mostrando que entende a fraqueza humana e que está pronto para responder. A resposta de Deus é um convite à memória. A fé para o futuro é construída sobre a lembrança da fidelidade de Deus no passado. O mesmíssimo poder que abriu o Mar Vermelho e derrotou o império mais poderoso daquela época era o poder que lutaria por eles em Canaã. E esse detalhe da estratégia é fascinante. A conquista seria aos poucos, não por uma fraqueza de Deus, de forma alguma, mas pela sua sabedoria. Uma vitória rápida demais deixaria a terra vulnerável. Então, o processo gradual fazia parte do plano perfeito de Deus, mostrando seu cuidado até nos mínimos detalhes. E assim, a grande lição de Deuteronômio 7 fica muito clara. A posse das promessas de Deus está totalmente ligada à nossa fidelidade e obediência. A terra não era um direito automático, mas uma herança que precisava ser mantida através de um relacionamento santo com o doador. A reflexão que fica para nós é: quais áreas da nossa vida precisam de uma separação santa para que a gente possa tomar posse das promessas que Deus tem para nós? Que o Senhor nos dê um coração fiel para obedecer.